Olha só, imagine você acordar em um tempo onde a maior potência do mundo ocidental tem um imperador apaixonado por outro homem. Eita misericórdia! E esse imperador não esconde isso. Ele cunha moedas com o rosto do amado. Funda uma cidade inteira em homenagem a ele. Ergue templos com sacerdotes dedicados só a ele. E ninguém chama isso de escândalo. Enquanto isso, do outro lado da história, o maior general que Roma jamais produziu está sendo zoado pelas próprias legiões. Os mesmos soldados que o seguiriam até o fim do mundo. Eles cantam uma marchinha. César conquistou a Gália, mas Nicomedes conquistou César. Uma marchinha de guerra, mas não sobre batalha. Sobre o que, segundo o boato, aconteceu numa corte estrangeira, numa noite que durou tempo demais. E o general, que vai conquistar a Gália, que vai mudar o curso da história, nunca consegue se livrar dessa piada pelo resto da vida. E tem o terceiro. O imperador que manda castar um escravo, coloca nele um véu de noiva, paga um dote, celebra uma cerimônia com convidados e depois desfila com ele pelas ruas de Roma, como se fosse sua esposa. E daí? Os romanos não ficam escandalizados porque ele se casou com um homem. Ficam escandalizados por outro motivo completamente diferente. Um motivo que vai te fazer entender Roma de um jeito que nenhuma aula de história te ensinou. Porque Roma não era o que você pensa. Não era um exército de homens sérios, com toga branca e valores familiares rígidos. Mas também não era uma orgia sem regras, onde qualquer coisa valia. Roma tinha um sistema. Um sistema próprio, brutal na sua lógica, fascinante nos seus detalhes e tão diferente do nosso que quando você entender como ele funcionava, vai olhar para o mundo moderno com outros olhos. Esse sistema durou séculos e depois foi apagado, deliberadamente. Por quem? Como e por quê? Com fatos, nomes e datas. Sem romantizar nada, porque a história real não precisa de enfeite. Aproveita e já deixem like aí. Antes das histórias, uma coisa rápida. Uma chave que abre tudo. Roma não tinha homossexual nem heterossexual. Essas palavras foram inventadas em 1869. O que Roma tinha era uma distinção muito mais simples. Quem domina e quem é dominado. Ativo e passivo. Ponto. Um homem livre podia se relacionar com qualquer pessoa de status inferior. Homem, mulher, escravo, tanto faz. Desde que ele fosse o ativo, ninguém tinha nada a dizer. O problema era o contrário. Homem livre no papel passivo era infâmia, desonra. Havia até lei para isso. A Lex Scantinha punia especificamente quem aceitasse esse papel. Não era sobre com quem, era sobre quem mandava. Guarda isso, porque agora vai fazer todo sentido. Em algum momento do ano 46 a.C., Júlio César estava no ápice do poder. Tinha acabado de vencer uma guerra civil. Era o homem mais poderoso de Roma. E seus próprios soldados, nas comemorações de vitória, cantavam uma música sobre ele. César na Gália mandou, mas Nicomedes mandou mais. Não era um hino, era uma gozação. César conquistou a Gália, mas Nicomedes conquistou César. Nicomedes IV era o rei da Bitínia. César tinha ido até lá em missão diplomática no ano de 80 a.C., quando tinha por volta dos 20 anos, para negociar o apoio de uma frota naval. Ficou mais tempo do que o esperado. Voltou com a frota e voltou também com um boato que nunca mais o largou. Dizia-se que César e o rei Nicomedes eram amantes e que nessa relação César tinha ocupado o papel passivo. Todos aqui sabem o que aconteceu naquela noite! Para Roma esse era o pior tipo de acusação possível. Não porque envolvia dois homens, mas porque sugeria que o futuro ditador de Roma havia, numa noite em corte estrangeira, aceitado uma posição que nenhum romano livre deveria aceitar.
César negou Isso o tempo não todo. passa de calúnia No Senado, sem quando defendia os fundamento. interesses de Nicomédias em algum debate, inimigos gritavam: "Todos sabemos o que você deu a ele em troca." Ele dava discursos, jurava pelos deuses. Segundo Dião Cássio, era a única coisa capaz de fazê-lo perder a compostura mesmo décadas depois. Não há prova histórica de que aconteceu, mas que o boato sobreviveu às guerras da Gália, à travessia do Rubicão, à ditadura, e ainda estava sendo cantado nas ruas de Roma enquanto César comemorava suas maiores vitórias. Isso diz mais sobre como Roma enxergava poder do que qualquer livro didático. Hoje, espalhadas por museus em Roma, Paris, Londres, Berlim, Atenas e até no Rio de Janeiro, existem centenas de estátuas de um jovem de rosto sereno, cabelos encaracolados e expressão melancólica. Mais de 500 peças identificadas, bustos, estátuas completas, relevos, moedas. Mais representações sobreviventes do que de quase qualquer figura da antiguidade que não era um imperador ou um deus. O nome dele era Antínuo, filho de camponeses de uma província periférica do Império, sem título, sem cargo, sem sangue imperial. O imperador Adriano, que governou Roma de 117 a 138 d.C., viajou por todo o território do Império, construiu a muralha que ainda existe no norte da Inglaterra, conheceu Antínuo por volta de 123 d.C. O garoto tinha 13 ou 14 anos, Adriano tinha quase 50. Antínuo entrou para a comitiva imperial, e pelos anos seguintes foi o companheiro constante do imperador. Viajaram juntos pela Grécia, pela Ásia Menor, pela Síria, pelo Egito. As fontes da época são diretas sobre a natureza do relacionamento. Havia uma tensão crescente nisso. A moral romana não tinha problema com um homem de alto status se relacionar com alguém mais jovem e de status inferior. Mas Antínuo estava crescendo. Em outubro de 130 d.C., ele tinha 18 ou 19 anos, já adulto, e um relacionamento entre dois adultos onde um assumia o papel passivo era exatamente o que criava problemas em Roma. O que aconteceu naquele outubro, ninguém sabe ao certo. A comitiva imperial navegava pelo Nilo. Antínuo morreu afogado. Tinha 19 anos. Adriano, nas suas próprias memórias, registrou apenas: ele caiu no rio, sem mais explicações. Os rumores na época foram muitos: acidente, assassinato político, sacrifício voluntário para curar a saúde do imperador. Nenhuma versão foi confirmada. Adriano ficou destruído e reagiu de uma forma que não tinha precedente. Declarou Antínuo um deus. Fundou um culto oficial com templos de sacerdotes em várias províncias. Fundou Antinópolis, uma cidade inteira no Egito no local da morte. Mandou produzir centenas de estátuas. Em mais de 30 cidades do Império, foram cunhadas moedas com o rosto do jovem. A indignação da elite romana não foi por Adriano ter amado um homem. Foi por ele ter elevado um desconhecido de família comum ao panteão dos deuses romanos, algo reservado a imperadores e membros da família imperial. Ele caiu no rio. E caiu junto com tudo que eu era. No dia 1º de janeiro do ano 68 d.C., o imperador Nero recebeu um presente de sua esposa para o ano novo: um anel. Na pedra do anel gravada, a cena do mito de Perséfone, a jovem raptada pelo deus do submundo e forçada a se tornar sua noiva. A esposa que deu esse presente se chamava Esporo, tinha menos de 20 anos e era um homem. Para chegar nesse ponto, é preciso voltar alguns anos. Nero governou Roma de 54 a 68 d.C. Sua segunda esposa, Popeia Sabina, morreu em 65 d.C. As fontes divergem se foi Nero quem a matou durante uma briga ou complicação no parto. O que as fontes concordam é que Nero ficou obcecado pela perda. E então alguém na corte percebeu que havia um jovem escravo que se parecia com Popeia. O escravo se chamava Esporo. Nero o fez castrar. Organizou uma cerimônia de casamento formal, com véu nupcial, com dote pago, com convidados. Passou a chamá-lo pelo nome de Popeia. Desfilou com ele em liteira pelas ruas da Grécia e depois de Roma, com insígnias de imperatriz, beijando-o publicamente.
Os romanos não ficaram escandalizados porque Nero havia se casado com um homem. Ficaram porque Nero, o homem mais poderoso do mundo, estava se colocando numa posição emocional de cônjuge devotado, numa relação onde a outra parte era um escravo castrado sem nenhum poder real. Era uma inversão da hierarquia que Roma entendia como natural. O mundo estaria melhor se o pai de Nero tivesse se casado com alguém assim. Sporo não tinha voz em nada disso. Era um escravo que havia sido mutilado e inserido num papel que não escolheu, num teatro montado para a obsessão de um imperador. Quando Nero caiu em 68 d.C., Sporo estava entre os 4 presentes nos seus últimos momentos. Depois da morte de Nero, passou para as mãos de outros homens. Em 69 d.C., o imperador Vitélio planejou fazê-lo encenar publicamente o rapto de Perséfone, na frente de uma multidão no anfiteatro. Eu não vou fazer isso! Não me obriguem a fazer isso! Sporo se matou para não passar por isso. Tinha menos de 20 anos. O anel que ele havia dado a Nero meses antes mostrava exatamente o que acabou acontecendo com ele, uma jovem levada à força para o submundo. A diferença é que Perséfone voltou. Sporo não teve essa opção. Tem uma pergunta que eu precisava fazer antes de fechar esse vídeo. Não é por que Roma era assim, é outra. Por que você nunca soube disso? As estátuas de Antino estão em museus públicos. As fontes sobre César e Nicomedes estão em Suetônio, disponível há séculos. O casamento de Nero com Sporo está documentado em pelo menos 3 historiadores da época. Nada disso é segredo arqueológico recém-descoberto. Em 27 de fevereiro de 380 d.C., o imperador Teodósio I assinou o Édito de Tessalônica, tornando o cristianismo niceno a religião oficial do Império Romano. 10 anos depois, em 390 d.C., promulgou uma lei criminalizando relações sexuais entre homens, com pena de morte. A desordem acabou. Há uma única lei e ela vale para todos. Não foi uma continuação de valores romanos. Foi uma ruptura deliberada. Roma nunca havia criminalizado o ato em si. Havia criminalizado o papel errado para a pessoa errada. Teodósio jogou fora essa lógica toda e substituiu por outra completamente diferente. O que veio depois foi um trabalho de décadas, depois séculos. Os escritores cristãos reescreveram o significado do passado romano. A sexualidade da Roma pagã virou evidência de decadência. E funcionou tão bem que quando estudiosos do século XIX começaram a traduzir os clássicos em larga escala, muitos simplesmente pulavam os trechos inconvenientes. As estátuas de Antino continuaram expostas, porque eram arte clássica, mas os textos que explicavam quem ele era eram ensinados com cirurgia cuidadosa ao redor do óbvio. O resultado é o que você aprendeu na escola. Roma de toga branca, valores familiares, homens sérios marchando em formação. Roma não era tolerante, era brutal, hierárquica e escravocrata até o osso. Sporo e Antino não eram símbolos de liberdade, eram corpos dentro de uma máquina que não pedia licença. Mas esse sistema estranho e distante faz uma coisa que nenhum livro didático faz. Ele prova que não existe um jeito natural de ser humano. Existe o jeito que cada época decidiu chamar de normal. Roma teve o dela. Nós temos o nosso. E daqui a 500 anos, alguém vai estudar o nosso com a mesma cara de espanto que você fez hoje estudando o deles. A única coisa que permanece constante é o seguinte: sempre teve alguém tentando apagar alguma coisa. E sempre valeu a pena perguntar o quê. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, faz isso agora, porque o próximo vídeo vai ter mais uma história que alguém trabalhou muito para você não saber. Até lá!